Bom, vamos continuar nossos vídeos aqui de mecânica dos fluidos. Agora a gente vai falar de camada limite. Eu imagino que todo mundo saiba o que seja camada limite, mas uma breve recapitulação. Camada limite é uma fina camada proposta por Prandtl, tá? Prandtl, assim que escreve, um nazista, eu acho, na Alemanha. Que ele era alemão na Segunda Guerra Mundial e viveu de boa na Alemanha, provavelmente era nazista, mas enfim. Descobriu a camada limite aí, um avanço muito grande para a mecânica dos fluidos, que é basicamente que diz que o gradiente de velocidade perto de superfícies sólidas é muito elevado. Então as tensões cisaliantes elas são muito grandes, apesar de fluidos terem, alguns fluidos terem a viscosidade muito baixa, tá? Então esse gradiente de velocidade aí gera o que a gente chama de camada limite. O fluido vai de velocidade zero, devido às no slip condition, perto da parede, para velocidade U infinito, que é a velocidade do escoamento tão perturbada num espaço muito pequeno, tá? A camada limite ela é muito fina, uma camada fina e pequena onde grandes coisas acontecem, tá bom? A gente tem as equações governantes da camada limite, que é simplesmente a equação de Navier-Stokes. Então a gente tem aqui na direção x, então vai ser U del x mais V del U del y, né? Tem que ser igual a menos del P del x mais mi laplaciano de U, né? Que vai ser del ao quadrado U, del x ao quadrado, mais del ao quadrado U, del y ao quadrado. Mesma coisa para o eixo y, o que multiplica U del V del x, mais V del y, tem que ser igual a menos del P del y, mais mi que multiplica del ao quadrado V del x quadrado, mais del quadrado V del y ao quadrado. A gente tem a equação da continuidade, que diz que del x mais del V del y tem que ser igual a zero. Essas são as equações governantes. A gente está considerando 2D regime permanente, tá? Então, a única coisa que a gente está considerando, inclusive, a gente ainda não está chamando isso aqui de placa plana. Então, a gente só está falando que isso aqui é 2D e RP, que é regime permanente, tá? Não tem placa plana ainda, são só essas duas assumptions que a gente está fazendo. Beleza, a camada limite, a gente vai definir, então, fazer uma análise dimensional para tentar simplificar nossas equações governantes, porque isso aqui nem Satanás resolve, né? Então, a gente tem que isso aqui é x, y, a gente vai ter a camada limite, que é mais ou menos assim, para quem não sabia, prazer, camada limite, alunos de MacFlu 2 que vão se ferrar nessa prova, tô brincando. Ela vai ter uma espessura delta, o comprimento aqui vai ser L, tá? Um comprimento característico L. A gente vai ter aqui a velocidade do escoamento não perturbado, Uzão. E eu acho que é só isso, deixa eu ver aqui nas anotações se eu tô esquecendo de alguma coisa. Tem as velocidades, né? Vzinho, aqui, Uzinho e Vzinho aqui dentro da camada limite, tá? A gente vai falar que x escala com L, y escala com delta, U escala com Uzão e V, no idea, bro. Vamos descobrir como, usando a equação da continuidade. Del U, del x, ele vai tem que ser escalar com del V, del y. Aí usando os parâmetros de antes, a gente descobre que del U, o Uzinho varia com Uzão, x varia com L, isso aqui vai ter que variar com V sobre delta. Então a gente vai passar o delta multiplicando para o outro lado, vai ficar Uzão L, que multiplica delta, tem que se calar com Vzinho, então a gente descobriu a partir da equação da continuidade como o Vzinho escala, né? Então ele vai escalar com U delta, Uzão delta sobre L, tá? Tranquilo? A pressão a gente vai usar, a gente também, uma coisa que eu não falei, tá? L é muito maior que esse delta, então L sobre delta é muito maior que 1. A gente tem também que Uzão vai ser muito maior que Vzinho, beleza? Então Uzão sobre Vzinho tem que ser muito maior que 1, tá? Por que isso é importante? Porque a gente fala de pressão agora. A pressão a gente vai usar a escala de Bernoulli, que vai ser ρ, que multiplica Uzão ao quadrado mais V ao quadrado. Só que como Vzinho é muito menor que Uzão, isso aqui vai ser ρ Uzão ao quadrado, beleza? Então, agora a gente vai analisar a gente vai fazer a análise das equações governantes de escala. Vamos pegar a equação x, tá? Então a gente vai ter que U del V del x mais V del U del y tem que ser igual a menos 1 sobre ρ, del P del y
Putz, eu falei que ia fazer em... eu falei que ia fazer em um, eu acabei fazendo em outro, né? Em outra dimensão. Então eu vou fazer na direção X aqui. Então eu vou só copiar isso aqui e colar, né? Vou só copiar. Colar aqui. Isso aqui veio junto, deixa eu apagar. Então a gente vai ter que isso aqui, eu vou passar o rho dividindo. Isso aqui vai ser U, del X. Mais V, del U, del Y. Tem que ser igual a menos 1 sobre rho del P, del X. Mais nu que multiplica del ao quadrado U, del X ao quadrado. Mais del ao quadrado U, del Y ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Análise de escala, né? O Uzinho varia com Uzão. O Uzinho varia com Uzão. O X varia com L. Então isso aqui vai ser U ao quadrado sobre L. Mais V varia com Uzão delta sobre L. Uzão varia com Uzão e Y varia com sigma. E sigma corta com esse sigma. Então isso aqui também vai variar com 1 ao quadrado sobre L. Jesus. Não tem esse mais aqui. A gente está fazendo análise de escala, né? Então isso aqui tem a dimensão disso aqui. Isso aqui também tem 1 ao quadrado sobre L. A gente vai ter que isso aqui vai ser menos 1 sobre rho. Aí quem é P? P a gente viu que vai ser rho sobre U vezes U ao quadrado, né? Então isso vai cortar, então isso aqui vai ter a dimensão de U ao quadrado. U ao quadrado, né? Porque a pressão simplesmente isso aqui. O nu vai ser nu por enquanto. Estou escrevendo assim mais aqui, não tem. O nu vai ser nu por enquanto, que multiplica del ao quadrado U, que vai variar com Uzão. Aí x ao quadrado é L ao quadrado, mais... botar mais porque isso aqui a gente tá vendo esse termo todo, né? Mas U vezes delta sobre L, aí Y vai variar com delta ao quadrado. Isso aqui então a gente dá pra simplificar, que ficaria U sobre L delta. Esse termo aqui dá pra gente desprezar, porque essa parcela aqui vai ser muito maior por causa desse delta aqui embaixo, né? Então a gente pode desprezar. Vamos desprezar. Del ao quadrado U, del X ao quadrado. A gente pode desprezar esse termo aqui, que é o termo viscoso na direção X, tá? A gente vai olhar agora. Então a gente pode também... então vai ficar basicamente isso aqui, né? A nossa equação X vai ficar isso aqui, ó. Tá? Beleza? Então isso aqui é a nossa equação governante na direção X. Só que a gente ainda pode olhar o termo da pressão, né? Porque aqui eu escrevi isso aí como sendo uma derivada parcial. A pressão, como a gente viu, ela vai variar com U, que é na direção X, e V na direção Y. Só que como U é muito maior do que V, então a gente pode considerar que a pressão, que P é simplesmente igual a um P de X, né? Ou seja, del P, del Y igual a zero, ou seja, isso aqui, ao invés de eu escrever como uma derivada parcial, eu posso escrever isso aqui como uma derivada normal, já que D só varia com X, beleza? Então a gente despreza esse termo aqui, ele vai pro saco. E a gente tem nossa equação governante na direção X com del P, del Y igual a zero e del U, del X mais del V, del Y igual a zero, que é a equação da continuidade, tá? Então isso aqui a gente ainda não assumiu o placar plano, a gente vai assumir isso depois. E eu podia falar também um pouquinho aqui sobre a camada limite desprendendo, né, o descolamento da camada limite, que a gente tem aqui, no caso, um gradiente de pressão diversa, a gente tem que P1 e P2, a gente tem que P2 é maior que P1. A gente tem esse perfil de velocidade aqui, por exemplo, e conforme ele vai se aproximando de P2, o perfil de velocidade ele vai se afinando no início, então ele vai ficando assim.
né? Vai ficando assim. Até que chega um ponto que essa velocidade aqui ela começa a ir pro outro sentido, então vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Peraí, vou fazer assim que é melhor. Deu certo outra vez. Fazer assim, ó. Ui. A velocidade muda de direção e aqui começa a famigerada desprendimento com mais limite. Aqui vai ter uma esteira de vórtices, né? De vórtices, né? Aqui. Devido ao desprendimento com mais limite, devido à diferença desse grau de pressão, ou seja, ΔP, ΔX é negativo, então negativo. Tranquilo, basicamente essa análise de escala nos dá essas equações governantes aqui, e é basicamente isso.